A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meu irmão, nesse canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, para trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Participe conosco. Quiser, deixe seu comentário, curte, comente aí esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Amém? Meus irmãos, estamos hoje para trazer a última aula, né? A última pré-aula do primeiro trimestre de 2026. Estamos encerrando o trimestre para a honra e glória do Senhor e hoje vamos falar sobre os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Esse trimestre, esse material foi elaborado pelo nosso pastor Eliel Araújo de Alencar e nós usamos a revista da editora Betel. E nesse primeiro trimestre estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a última lição desse trimestre, para a honra e glória do Senhor, onde vai dizer os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. E o nosso comentarista, ele coloca como texto áureo Tito, capítulo 2, versículo 13, justamente aonde vem esse termo, bem-aventurada esperança, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu, bem-aventurado é aquela mais do que felicidade. Então, é uma esperança mais feliz que o ser humano pode ter, que o discípulo de Cristo pode ter, é quando você espera a volta do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é o ápice do cristianismo, é para ele que nós caminhamos, é para ele que nós nos santificamos, para nós vivermos esse evento extraordinário que o Senhor preparou para nós desde a eternidade, desde antes da fundação dos mundos. Então, por isso nós precisamos caminhar em fidelidade, em obediência, em santidade, porque essa é a nossa maior esperança. Por mais que a gente viva dificuldade, nós precisamos sempre olhar que nós estamos caminhando para algo muito melhor e que vai valer a pena se manter fiel, abrir mão do pecado, viver uma vida conforme a palavra do Senhor, para que a gente possa viver o ápice do cristianismo, que é o arrebatamento, é a volta, o cumprimento da promessa que Jesus Cristo nos fez de vir nos buscar para ir morarmos com ele no céu. Amém? Glória a Deus. Então destaque isso para o seu aluno e a verdade aplicada vai dizer: a firme e bem-aventurada esperança dos discípulos de Cristo é a vinda de Jesus Cristo nos ares. Aqui é o ponto-chave, meu. Destaque isso para o seu aluno, porque nós não colocamos a nossa esperança quando tiver um emprego melhor, quando tiver uma casa melhor, quando tiver um carro melhor. Nós não caminhamos nesta terra, nesta vida, para esperar coisas materiais melhores. Isso tudo é consequência das bênçãos que Deus nos dá. Mas a gente tem que ter a nossa esperança numa coisa, num firme fundamento, que é o arrebatamento, porque esse vai acontecer, é certo. Porque a esperança nas coisas materiais frustra, porque se você não receber, você para. Agora nós que estamos esperando a vinda de Cristo, nós sabemos que vai acontecer, que ele vai vir buscar, que vai valer a pena, que é um lugar melhor. Então a gente, independente do que esteja passando, a nossa esperança é que um dia isso tudo vai passar e nós vamos viver a plenitude e a excelência com Deus. Essa é a nossa esperança, porque aí, independente do que acontecer conosco
nesta terra, você estará sempre firme, esperando o porvir, que é a volta do Senhor. Então, destaque aí para o seu aluno. Texto de referência, ele traz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 16, que é o texto clássico, onde o apóstolo Paulo vai nos explicar como acontecerá o arrebatamento da igreja, destacando que para aqueles que estão vivos, quando o arrebatamento acontecer, seremos glorificados, transformados, no nosso corpo corruptível, esse corpo que adoece, o corpo que padece, será instantaneamente transformado para um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, que não chora, que não sente dor, que não vai corromper, que não fica doente, um corpo onde nós iremos viver a eternidade. Então essa é o ápice, esse é o destaque para aqueles que estão vivos, teremos o nosso corpo transformado. Então vai valer a pena, para a honra e glória do Senhor. Destaque aí para o seu aluno. E nós entrando na lição, uma coisa que é importante destacar, que isso é uma verdade bíblica, é uma verdade corrente, é uma verdade que vai acontecer, meu irmão. Por isso, muitas das vezes, as pessoas tentam deturpar e trazer dúvida, dizendo que isso é uma fantasia, que são imaginações dos cristãos, que desde do meu avô, da minha avó, dizia que Jesus ia voltar e até agora não voltou, isso não existe, isso é fantasioso, isso é coisa que as pessoas colocam, doutrinas de demônios que não estão conforme a palavra do Senhor, porque o cristão de verdade, ele sabe que vai acontecer, que o arrebatamento vai acontecer, que Cristo vai voltar, e se ainda ele não voltou, é por sua infinita misericórdia, porque está esperando as pessoas se arrependerem, a maior parte das pessoas conseguirem se converter para não perecer sem ele na sua volta. Então, destaque isso, não é atraso, não é de propósito. Deus tem a hora certa de fazer, porque Ele tem misericórdia e não quer que ninguém se perca. Então o Senhor vai dando mais chance, vai tentando ver se as pessoas se decidem, usa o seu livre-arbítrio para poder aceitar a Cristo, para que elas não venham perecer. Então a demora não é porque não vai se cumprir, a demora é para que mais pessoas possam vir ao reino de Deus. Isso é uma expectativa segura, isso é uma certeza, e por causa dessa certeza nós vivemos em fidelidade, nós vivemos em obediência, vivemos em santidade, a cada dia buscando ser um crente melhor para poder viver essa expectativa, viver essa promessa. Então, destaque para o nosso aluno que não é fantasia, isso é uma esperança, isso é fé, isso é certeza daquilo que ainda vai acontecer, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Destaque para o seu aluno. Então, no capítulo 1, ele vai falar sobre a bendita esperança, né? Fala como vai dizer que é importante entendermos essa esperança como bendita, que faz a gente viver em constante vigilância e em oração para não sermos pegos despercebidos. Isso é o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Você vai viver uma melhor esperança, você vai viver uma melhor, uma alta felicidade, que é a volta de Cristo. Então, por causa disso, se mantenha fiel, se mantenha vigilante, se mantenha na posição, independente do tempo que for passando. Sempre esteja firme para que a gente não seja surpreendido e pereça nesta terra. Destaque aí para os nossos alunos. No tópico 1.1, ele vai falar sobre o capacete da esperança da salvação. Esse capacete é para que a nossa mente não venha se deturpar justamente com essas falsas impressões que o mundo coloca. Nós colocamos esse capacete da esperança para ter certeza, firmar o pensamento que essa promessa vai se cumprir, que Jesus é fiel, que prometeu, ele vai voltar, e a gente bloqueia a mente de pensamentos de fora que vem dizer que não vai acontecer, que está demorando, que isso é passado, que isso é alguém que contou. Então esse capacete da verdadeira esperança
na volta de Cristo, bloqueia, protege a nossa mente de cair nessas fantasias e afrouxar a vigilância. Então, destaque aí para o seu aluno. Aí depois ele fala sobre a esperança da segunda vinda em Jesus. Paulo se refere a este acontecimento em relação aos vivos com a expressão seremos transformados. Então essa esperança de nós vivemos uma vida melhor, trocar esse corpo, a pessoa que às vezes está doente, a pessoa que às vezes está padecido por enfermidades, com dores, quando ela traz essa lembrança para o seu coração, aquilo lhe dá força para continuar, porque ela sabe que quando a trombeta tocar, esse corpo vai ser desfeito e nós seremos transformados em outro corpo glorificado como o do Senhor Jesus, e não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter mais nada do que esse corpo terreno corruptível perece. Então, essa é uma forma de nós termos a esperança de vivermos melhor lá na frente e continuarmos vivendo nesta terra com ânimo, com vigilância, com força, com firmeza em Cristo para vivermos essa melhor expectativa. Por isso ele traz essa expressão, seremos transformados. Então destaque aí para o seu aluno. A esperança do vigilante, meu irmão. Então a gente entende que Jesus vai voltar, que essa é a promessa, e por causa disso nós ficamos em vigília, né? Nós temos que viver alerta pelo retorno do Senhor, a fim de não sermos enganados nem dominados pelas distrações e afazeres do dia a dia. Então, o crente, meu irmão, destaque isso para o seu aluno, ele precisa estar sempre focado que a maior situação, a maior esperança dele é a volta de Cristo. Então essa esperança de viver o melhor vai manter ele vigilante apesar das dificuldades, das lutas, das distrações, de tudo isso que nos cerca neste mundo terreno. A nossa mente está sempre focada, Jesus vai voltar, tem que limpar isso aqui, não posso ficar assim, tem que transformar, tenho que evitar isso. A gente vai viver nesta terra, mas focado na volta de Cristo. Então vamos evitar as coisas que não podem fazer para que a gente não perca esse evento extraordinário. É assim como uma pessoa que passa num grande concurso, ela vive ali até ela ser matriculada, até ela se formar, ela vai viver aquele período que antecede a entrada dela no curso, na escola, no serviço, aquele estágio probatório. Ela vai viver sempre ali conforme o edital. Ela vai viver o dia a dia, mas preocupada. Olha, eu posso fazer isso, mas não posso ir até ali para não perder, porque o edital diz que se machucar não pode entrar. Eu vou comer, mas vou comer concentrado, vou comer com vigilância, porque o edital diz que se passar do peso X não pode entrar. Eu vou ficar andando, mas ter cuidado para não ficar enfermo, não pegar uma gripe, e a pessoa vai ter todo o cuidado para viver aquele edital, para não perder a melhor coisa que ela tem, que é aquela passada, né? Aquele concurso que ela fez. Então, é o mesmo raciocínio para nós cristãos. Nós estamos vivendo aqui, mas focado na volta de Cristo. Então, eu vou até onde o edital deixa ir. Eu vou viver de uma forma que até onde a Bíblia, que é o nosso edital, nos deixa viver. Então, eu vou me relacionar da forma que a Bíblia deixa eu relacionar, tudo para não perder o evento. Então tem o limite bíblico para a nossa caminhada. Por quê? Porque a gente espera aí para a melhor recompensa que nós temos, que é ir morar no céu. Então o foco é justamente esse, é viver com limite para poder alcançar o céu. Então destaque aí para o seu aluno. Nós finalizamos aqui o primeiro capítulo falando sobre a bem-aventurada esperança, dizendo que Jesus nos recomendou ficar atentos, porque não sabemos quando será a sua segunda vinda. Então, meu irmão,
tem que ficar atento, tem que viver como Cristo quer. Mas para aqueles que amam ao Senhor, que têm prazer na sua lei, que praticam e amam e fazer a vontade do Senhor, esperar a segunda vinda de Cristo é normal, meu. Ele já está preparado, porque ele vive para agradar o Senhor. Isso aqui é um alerta para as pessoas que acham que consegue viver de uma certa forma e na hora ali, faltando um pouquinho, ele muda, se conserta para isso. Esse raciocínio não funciona, porque nós não sabemos que hora Cristo vai voltar, meu. Então temos que estar sempre vigilante para a honra e glória do Senhor, para a gente poder participar desse grande evento. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2, ele vai falar sobre a relevância da bendita esperança. Essa esperança, ela é muito relevante porque ela nos dá condições de vivermos em santificação, de perseverar, de vivermos ao serviço cristão e vivermos pela fé. A relevância, a importância da esperança é fazer com que a gente viva por uma coisa que ainda vai acontecer. Esse é o destaque que nós precisamos fazer. Essa esperança de vivermos o extraordinário de Deus, vivemos a eternidade que nem olho viu, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para nós lá é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, para viver esse extraordinário, a esperança nos dá essa força para que a gente continue na caminhada, para que a gente renuncie o pecado, para que a gente abra a mão das nossas vontades, para que a gente carregue a nossa cruz, para que a gente siga a Cristo, para tudo a gente viver essa grande honra de morarmos no céu. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 2.1, a bem-aventurada esperança motiva ao serviço cristão. E aqui é uma estratégia muito interessante. Por quê, meu? As pessoas dizem que a melhor forma de passar o tempo é trabalhando. Quem já ouviu essa expressão? Quando você fica parado, quando você fica de braços cruzados, o ambiente fica tedioso e o tempo parece que demora mais. Não é assim que as pessoas falam? E exatamente na vida do cristão o raciocínio é esse. Porque eu não sei quando Jesus vai voltar, já passaram séculos da promessa desde quando ele falou. E qual é a melhor forma de esperar? Trabalhando, atuando. Enquanto você está na obra do Senhor, pregando, louvando, fazendo ar livre, evangelizando, o tempo está passando, meu. O tempo está passando, você está na caminhada e de repente o Senhor nos surpreende com tocar da trombeta e a gente é arrebatado no serviço, no trabalho. Agora, se ficar ocioso, se ficar parado, o que vai acontecer? Vai trazer tédio, vai trazer desânimo e a gente daqui a pouco está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, achando que vai dar tempo de depois recuperar e muitas das vezes não dá. Então, meu irmão, temos que ficar sempre atentos a isso para vivermos uma vida de santidade. Por quê? Porque tem o arrebatamento que não sabemos quando vem, que é a volta de Cristo para o povo, mas também tem a volta de Cristo individual, que é quando a gente morre, meu. E a morte também não tem data, ninguém sabe que dia vai partir. Então, nós temos que trabalhar nas duas frentes. Ou o arrebatamento para nós enquanto estamos vivos, ou o arrebatamento depois de morto. Mas a gente precisa ter o mesmo posicionamento, viver uma vida de santidade e obediência, porque não sabemos quando o Senhor vai voltar para o grupo, ou se o Senhor vai voltar somente para nós, individual. Então isso nos faz vivermos uma esperança de vigilância contínua para vivermos essa extraordinária evento com Cristo, essa extraordinária esperança que Cristo nos trouxe. No tópico 2.2, a bem-aventurada esperança motiva a santificação. É a mesma coisa, se eu quero morar no céu e ele disse que sem santificação ninguém verá a Deus, então se eu quero morar lá, isso vai me motivar, vai me catapultar a viver uma vida de santidade, conforme ele mandou, para que a gente possa chegar ao céu e viver o arrebatamento e poder viver essa extraordinária esperança, que esse é o maior evento que o cristão pode viver, meu. Então vai valer a pena, nós temos que insistir
em santidade. Por mais que pareça que nós estamos na contramão, que ninguém faz, que ninguém fez, que o mundo vive ao contrário, nós precisamos insistir nisso para vivermos essa esperança, essa bem-aventurada esperança que é a volta de Cristo. E a bem-aventurada esperança nos faz viver em fidelidade. A bem-aventurada esperança, saber que Jesus vai vir nos buscar, faz a gente trabalhar na obra do Senhor, faz a gente viver em santidade e faz a gente viver em fidelidade, em obediência ao Senhor, para que a gente possa alcançar essa esperança. Então, essas três formas de viver, tudo é porque nós queremos receber essa esperança, essa bem-aventurada vinda de Cristo para nos salvar e nos arrebatar, para nós viver o extraordinário, o ápice do Evangelho. É para isso que a gente trabalha, para isso que a gente caminha, para viver essa recompensa extraordinária que o Senhor preparou. Então, a gente termina aqui o tópico 2 dizendo que a bem-aventurada esperança é o componente da fé que move o discípulo de Cristo a perseverar na carreira que lhe foi proposta. Então não deixe nada, nem ninguém, nenhuma caminhada, nada que você faça, arranhar, ameaçar essa grande recompensa que nós temos na caminhada cristã. Lembre-se disso, é necessária a nossa parte, meu. Jesus já fez o que nós não poderíamos fazer. Jesus já nos reconectou com o Pai lá na cruz do Calvário, quando ao terceiro dia ele ressuscitou, levou sobre si os nossos pecados, pagou a nossa conta e nos religou com o Pai. Mas existe a nossa parte, que é vivermos dentro dessa bênção que ele nos deu, que é a salvação. Temos que viver conforme a orientação do Senhor, meu, conforme a palavra, para que a gente alcance essa entrada que Cristo já deixou aberta para nós, mas nós temos que caminhar até lá. E uma grande analogia que você pode trazer para o seu aluno é como se fosse uma viagem de avião. Alguém foi, comprou a passagem para você, te presenteou com essa passagem para você ir para um destino, para uma viagem extraordinária. Mas é sua responsabilidade guardar a passagem, é sua responsabilidade saber que dia é o embarque, é sua responsabilidade saber a hora do embarque e a sua responsabilidade saber e chegar ao aeroporto para você poder entrar nesse avião e viver essa passagem que você recebeu gratuitamente. Então a mesma coisa é com Cristo. Ele já comprou, ele já nos entregou, ele já fez o que nós não poderíamos fazer. Mas é nossa responsabilidade caminharmos para poder entrar nessa viagem, nesse avião que é o arrebatamento, para nos levar para o destino extraordinário que é o céu. Então temos que fazer a nossa parte, sim, meu irmão. É pela graça a salvação, mas não é de graça. Precisa fazer a nossa parte. Precisamos viver nesta terra como salvo, para que a gente possa receber aquilo que Cristo já nos conquistou na cruz do Calvário. Então destaque aí para o seu aluno. E o capítulo 3, meu irmão, a nossa bem-aventurada esperança, né? Ele vai dizer que por causa da volta de Cristo, o discípulo segue na sua jornada sem temor e sem perder a fé, sabendo que um dia ele vai vir nos buscar para a honra e glória do Senhor. A esperança revelada nas Escrituras. Nossa esperança é a volta do Senhor, assim estamos sempre com Ele. E essa esperança, a nossa caminhada com Cristo, não se limita somente a esta vida, meu. Então nós temos que viver esta vida, vivendo, apontando para aquela nova recompensa, para o extraordinário de Deus. E isso vem muito nas Escrituras, lá no livro de Apocalipse, quando você vai ver o que espera para os que forem fiéis até a morte. O que Deus preparou, ali vem escrito o que nós vamos viver, o extraordinário. Então essa esperança está registrada na Escritura, na palavra, para que nós sabemos aonde nós vamos, o que nós vamos viver,
para onde nós estamos indo, o que nos espera em recompensa à nossa fidelidade. Então, a esperança está escrita nas Escrituras para a honra e glória do Senhor, para que a gente não pense que é só viver nesta vida, mas que tem muito mais na eternidade. A esperança gera estabilidade. Aqui é um termo muito interessante que o nosso comentarista trouxe para fazer uma analogia com um barco. Quando ele chama estabilidade, é a capacidade que o barco tem, mesmo que balançando, de voltar para a posição inicial, dele não virar para não naufragar. Essa é a maior capacidade de um navio. É isso que eles testam. Ele balança o navio e faz ver se ele consegue voltar para a posição inicial e continuar flutuando. É a mesma coisa. A estabilidade para nós continuarmos como crente não é não ser abalado, é conseguir se manter na posição mesmo sendo abalado. Por quê? Porque nós somos abalados pelas lutas, pelas dificuldades, pelas doenças, pelos problemas, apertos financeiros, traições, mágoas. Passamos de tudo aqui nessa terra. Para quê? Para que você desanime e saia da jornada. São as dificuldades, são os abalos, mas quem tem estabilidade, porque sabe para onde vai e qual o objetivo da sua vida é viver o extraordinário com Deus no céu, apesar das lutas, das dificuldades, apesar de balançar para um lado e para o outro, você está sempre no mesmo caminho, na mesma caminhada para viver o extraordinário. Isso é estabilidade espiritual mesmo, uma estabilidade ancorada na esperança de vivermos o melhor, que isso tudo vai passar. É isso que a gente tem que entender. Uma hora, as dificuldades, as lutas, as enfermidades, tudo isso vai passar, porque nós vamos para um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem morte. Então, para lá, nós vamos e sabemos que esse mundo é passageiro. Talvez você viva aqui 80, 90, 100 anos. Uma expectativa de vida máxima aí do ser humano é 100, 105 anos. Quem consegue chegar até lá? Mas isso tudo, quando você olha para a eternidade, é um grão. Então vale a pena, por mais que você passe sufoco aqui durante a vida toda, mesmo. Depois a eternidade é muito melhor ao lado de Cristo. Então essa esperança traz a estabilidade para entender que independente do que estamos passando nesta terra, isso tudo vai passar e nós vamos viver num lugar muito melhor para a honra e glória do Senhor. Então destaque aí, essa esperança precisa gerar em nós estabilidade para continuarmos firmes na caminhada, mesmo apesar dos ventos, das lutas, de balançar para um lado e para o outro. Tópico 3.3, a esperança produz alegria, meu irmão. Então a esperança que Cristo vai vir nos buscar é o que o apóstolo Paulo diz, para que a gente se alegre nessa esperança. Nós já desfrutamos da presença, nós já desfrutamos de andar com Deus nesta terra, mas quando vivemos a plenitude com Ele no céu, nós viveremos a extraordinária presença de Deus. Então isso tem que nos alegrar. Então é como é a estratégia que os crentes iniciais usavam, lá aqueles mártires da igreja usavam mesmo, porque eles sabiam que estavam indo para um lugar melhor. Então, por mais que eles estavam sendo martirizados, eles tinham a alegria de saber que Cristo estava esperando. Foi isso que fortaleceu Estevão, por exemplo. Enquanto ele colocou os seus olhos, enquanto ele estava vendo o céu aberto, Cristo sentado à destra do Pai, o céu esperando a ele, os anjos esperando ele, o que aconteceu? Ele não sentiu as dores da pedrada, as dores da dificuldade. O foco dele era a alegria no céu. Então, isso trouxe esperança, isso trouxe força. Ele manteve-se a posição para poder alcançar aquilo que ele já estava vendo pela fé, que era o céu aberto esperando ele, meu. Foi o que aconteceu com os crentes iniciais, quando os romanos, as pessoas lá, o Império Romano, a perseguição à igreja, né,
a perseguição, a inquisição, quando vinham ameaçar e perguntar, você nega Jesus ou morre? A pessoa dizia, eu morro porque eu vou viver o melhor na eternidade. Por isso a Bíblia diz que é bem-aventurada a morte dos crentes, é bem-aventurado o crente que morre em Cristo, para que ele possa descansar das suas lutas e viver o extraordinário. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, o viver em Cristo é lucro, morrer é ganho, meu irmão, porque você vai viver no Senhor, na eternidade. Isso traz alegria, por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, por isso que Davi falou, não tire de mim a alegria da salvação. Por isso nós temos que continuar caminhando, porque essa alegria, a salvação da nossa alma, a eternidade com Cristo, viver a plenitude com Ele, alegra o nosso coração, para nós passarmos aqui mesmo com as dificuldades, com as lutas, porque nós vamos viver uma alegria muito melhor. Então, destaque isso para o seu aluno aí e diga para ele, vai valer a pena ser um discípulo fiel de Cristo, porque a recompensa é muito maior. Não existe nada neste mundo, nenhum tipo de bênção, nada que você receba neste mundo vai ser maior do que aquilo que Deus preparou para a gente na eternidade. É por isso que vale a pena abrir mão dos manjares do rei para viver uma comunhão perfeita com Cristo, que é muito melhor. Então, destaque para o seu aluno. As coisas nesta terra são passageiras. Tudo aqui é passageiro. As coisas boas, as coisas ruins, tudo é passageiro. E nós vamos decidir na caminhada aqui em qual eternidade nós vamos viver. Ao lado de Cristo, para vivermos o extraordinário, ou, infelizmente, na segunda morte, longe do Senhor, para aqueles que desistirem da caminhada, que não se mantiverem firmes e não quiserem viver na eternidade, quiserem viver somente aqui nesta terra. Então, destaque para o seu aluno que vai valer a pena, meu. Vale insistir, vale permanecer, vale chorar aqui, se manter fiel aqui, abrir mão aqui. É difícil, meu irmão, é luta, é caminhada, é esforço para se manter conforme o edital. Mas quando chegar, vai viver o extraordinário com Deus, a grande recompensa. Vai valer a pena. Destaque para o seu aluno. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor. E até a próxima pré-aula, iniciando o segundo trimestre de 2026 da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.